Olá, tudo bem? Eu sou a Ariane, do canal de Professora para Professores. Bom, tô aqui também para matar a saudade, né? Porque eu fiquei um tempo sem gravar. Né? Foi um tempo que eu precisei, né, para dar uma repensada e tinha questão do trabalho também, bastante trabalho, graças a Deus, né? E é sobre isso, na verdade, que eu vim conversar, né? Eu coloquei um short na semana passada falando sobre as questões pedagógicas do retorno presencial das aulas, né? Pedindo, na verdade, opinião para quem já voltou presencialmente com as crianças, no caso aqui no estado de São Paulo, o pessoal da rede estadual já voltou, né, com as crianças desde o começo do ano, né? E embora tenha ainda um pessoal afastado, mas já estão para retornar. E muitas redes municipais, algumas já voltaram, né, também desde o começo do ano, seguindo o estado, e outras estão retornando gradualmente agora no segundo semestre. Bom, eu posso dizer que eu tive algumas situações como professora com esse retorno gradual das crianças e algumas surpresas tristes. Não vou dizer que desagradáveis, mas tristes mesmo. E foi essa inquietação que me trouxe, né, para gravar esse vídeo. Porque, assim, o que a gente imagina sobre as questões pedagógicas das crianças, para quem não sabe ou não se lembra, eu tenho um primeiro ano na escola estadual aqui na minha cidade e sou professora de educação especial pela prefeitura daqui da minha cidade também. Embora eu trabalhe com ação judicial e essas crianças ainda não retornaram para as aulas presenciais, tá? Então, pela prefeitura, principalmente na educação infantil, que é onde eu atuo, mesmo sendo da educação especial, a gente atua enviando vivências, né, para as crianças, no caso da educação infantil, isso, tá? No fundamental, é claro que é diferente. E essas vivências, elas têm um veio mais lúdico, né? A proposta é que ela seja mais lúdica, levando em conta aquilo que a criança precisa saber, precisa conhecer os direitos de aprendizagem dela dentro da educação infantil e sem deixar de levar em consideração que a gente está formando um cidadão completo. Bom, para as nossas crianças de primeiro ano que não tiveram a fase 6 ou pré-2, depende do município como eles chamam. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de latido, são os cachorros da rua. Se vocês estiverem ouvindo barulho de sacola, tampinha, seja lá o que for, são os gatos aqui em casa mesmo que estão brincando. Inclusive, o que está quieto está aqui olhando para minha cara com cara de mamãe, não estou fazendo nada. Bom, e o que aconteceu com algumas das nossas crianças? Então, vamos parar para pensar naquelas crianças que têm estímulo em casa, às vezes a família não acompanhou a vida escolar da criança como deveria, não entregou atividade, não entregou vivência, não sei o quê. Isso no último ano da educação infantil, tá? Porque realmente o ano passado foi um modelo que ninguém estava acostumado, ninguém conhecia, serviu de lição para alguns, para ver que realmente, pelo menos aqui no Brasil, o homeschooling não rola, né? Que é aquele educar em casa, que inclusive a nossa legislação não permite em situações normais. E que teve algumas alterações aí por causa da pandemia, tá? Bom, essas crianças que vivem no mundo letrado, que vê papai e mamãe, ou quem cuida, né? Acessando internet, lendo, seja uma notícia, seja uma piada no Facebook, porque isso também, não estou discutindo aqui a qualidade, mas também não deixa de ser um letramento. Criança que teve leituras em casa, que papai e mamãe lê, compra livros, gibi e tudo mais. Essas crianças tiveram sim um prejuízo, né? Podemos dizer que um prejuízo grande, que todos tiveram prejuízo. O melhor aluno da sala teve prejuízo. Imagine os demais. Bom, e tem aquelas crianças que sim, a gente fica pasmo,
mas existe em 2021, principalmente com tudo que a gente vem passando, que vive em um universo nada letrado. Então, papai e mamãe não têm acesso à internet, papai e mamãe não leem, não sabem ler, não sabem escrever, e não tô aqui para fazer críticas ou dar justificativas, né? Existem N situações aí, nós professores sabemos disso, tá? Então, seria para nós chover no molhado, tá? Então, assim, existem essas crianças que têm um mundo nada letrado, que é aquela criança que, para nós, numa situação normal, sem pandemia, já são aquelas crianças que nos demandam um esforço pedagógico maior, aquelas crianças que demandam uma dedicação maior em situações normais, sem ter tido interrupção de aula, aquela criança que vem da escola, ou aquela criança que tinha um mundo nada letrado e não frequentou a escola nunca. E é aí que nós temos essa criança que está retornando agora, ou que já vem retornando desde o começo do ano, tá? O meu ponto de reflexão é uma criança, tá? Em específico da escola onde eu trabalho, que tem uma situação toda complicada. Bom, para ser sincera, eu cheguei a cogitar o fato dessa criança ser especial, dela ter algum déficit cognitivo ou alguma deficiência intelectual mesmo, tá? Então, não só eu, mas a coordenação também, porque era uma criança, sim, que ela não consegue conservar o aprendizado, tipo, por exemplo, das vogais. Você tem um alfabeto móvel ali com todas as letras do alfabeto colocadinhas bonitinhas. Se você colocar para qualquer criança, por mais prejuízo que ela tenha tido, tira para mim A, E, I, O, U, especificando quais são as letras, ela vai saber. Essas ela vai saber. Se ela errar alguma, é uma ou outra, mas alguma delas, pelo menos o A, ela vai saber. E no caso, essa criança não conserva nem isso. Mas a criança tem uma mão maravilhosa para desenhar. A criança faz desenhos lindos. É uma criança curiosa, né? É uma criança com características normais. E aí, como nessa escola eu não atuo como educação especial e não tenho muita experiência, né, nessa parte avaliativa mesmo, eu pedi, né, conversei com a direção, com a coordenação da escola e nós pedimos que os professores da educação especial fizessem uma avaliação com essa criança, tá? E aí, um dos professores fez de uma maneira muito atenciosa, muito legal, e ele chegou em mim e falou: Ariane, essa sua criança, ela não tem nenhum déficit cognitivo, ela não tem nenhuma deficiência intelectual, porque tem alguns protocolos que têm que ser seguidos para que essa criança seja considerada deficiente intelectual. É diferente do autismo, que não existem muitas regras, né? Embora existam protocolos, mas o autismo ele é muito diverso, já a deficiência intelectual não. Ele falou assim para mim: essa criança, ela sabe dizer onde ela mora, ela sabe fazer um relato. Realmente, ela sabe. Ela conta coisas pra gente que a maioria das crianças nem se liga. Mas é um universo que para ela é conhecido e o histórico de vida dela faz com que ela tenha conhecimento de algumas coisas da vida prática que as demais crianças ainda não têm, ou não se ligam, ou não faz parte do universo deles. Gente, meu gato vai cair da janela daqui a pouco, ele tá terrível. E então isso não caracteriza, tá, uma deficiência intelectual. Aí, bom, passaram-se alguns dias e eu na labuta ali com aquela criança e ganhando mais alguns fios de cabelo branco, né? Porque faz parte da vida. E eu encontrei a outra professora de educação especial da escola, né? Ela tava sossegada nesse dia. Eu falei, gente, eu não consigo entender, né? Eu falei, não é a primeira vez que eu dou aula para primeiro ano, eu venho da educação infantil e eu não consigo entender. E aí ela me explicou que é uma situação que é essa, vamos dizer assim, esse tipo de bomba, né, que é o trabalho com essas crianças,
né, para acabar com o prejuízo dessas crianças é algo do professor de sala. Porque é aquela criança que, para nós, seria a mesma coisa que qualquer um de nós que não tem nenhum conhecimento de mandarim chegar em Pequim. Você vai ver o mundo letrado que aquilo para você não diz absolutamente nada. Nossa, mas eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, sou especialista, não sei o quê. Mas você vai chegar num ambiente onde nada daquilo para você é relevante. E para essa criança também não é. O que para nós é o básico, do mínimo, do mínimo. E as outras crianças, né? 10 mais 10 é 20, 100 mais 100 é 200. E isso, para quem trabalha com o primeiro ano, a gente sabe que por mais que eles tenham tido prejuízos, eles fazem isso na sala o tempo todo. Fica 5 minutos fazendo as linhas na lousa. E presta atenção no que eles falam, né? Eu sempre falo que os diálogos das crianças, eles são muito ricos. E para nós, professores, é uma bela fonte de trabalho. É a gente prestar atenção no diálogo dessas crianças. É muito interessante. E essa criança, ela destoa totalmente. E isso me trouxe um ponto de reflexão muito importante e muito sério. Que foi isso que eu vim conversar, né? Que é isso que eu estou conversando com vocês nesse momento, e que talvez a gente encontre muito, seja na educação infantil e seja nos primeiros anos do ensino fundamental. Daquela criança que você vai falar assim, nossa, mas essa criança regrediu, nossa, essa criança é especial, nossa, e não, é só a falta total de qualquer tipo de estímulo por quase 2 anos. Infelizmente, essa é uma experiência muito cruel e que nós tivemos, né, involuntariamente, da forma mais empírica possível. São crianças que vão demandar muito cuidado, muito carinho, muita paciência, e que vai levar muito tempo para que essas crianças consigam, recuperar esse prejuízo, né? Até o começo do ano, estimava-se por pesquisas aí que eles levariam em torno de 15 anos para conseguir sanar esse déficit. Agora, uma criança dessa, o meu medo, o meu receio, como professora, né, que sonha em ser uma excelente professora alfabetizadora, né? Quem me conhece sabe que eu sou neta de uma excelente professora alfabetizadora, né? E não sou eu que estou dizendo. Quem me disse isso foram as pessoas que trabalharam com ela, né? Inclusive, a minha atual diretora foi diretora da minha avó. Olha, sua avó era uma alfabetizadora nota 10. E é essa alfabetizadora que eu quero ser. Então, para nós que trabalhamos com os anos iniciais, com os anos finais da educação infantil, tudo isso para nós vai ser um desafio imenso. E é isso que eu quero que todos nós tenhamos em mente. Que talvez nós encontremos situações, né? E eu refleti sobre isso com um colega, não é uma reflexão solitária, não. Com alguns colegas, né? Eu refleti sobre isso. Sobre essa questão do eu não trabalhei várias vezes com o primeiro ano, né? Sempre fui professora de primeiro ano e eu nunca vi uma situação dessa. E infelizmente, talvez agora nesse retorno, né, gradual e progressivo, talvez nós encontremos mais e mais casos de crianças na mesma situação dessa minha aluna. E aí, quais são as estratégias que nós vamos conseguir, que nós teremos que ter para conseguir trazer essa criança para nós? Porque é aquela criança que ela tá ali por ela tá ali porque mandaram ela tá ali. Porque ela não consegue conservar, entender, absorver o verdadeiro sentido dela estar ali. O porquê ela tem que estar ali, né? O dia que ela não quer fazer uma tarefa, o dia que, né? Porque é uma criança que viveu completamente sem regras também. É uma dificuldade tremenda de entender regras, de saber que o que vale para ela, vale para todos, e o que vale para todos, vale para ela, né? Então, assim, nós vamos encontrar situações para as quais nós não estamos preparados de forma alguma. É triste o que eu estou dizendo? É triste o que eu estou dizendo. E nós teremos que ter uma união entre
nós, profissionais de educação, entusiastas da educação, pessoas que acreditam na educação, nós teremos que pensar formas de acabar com o déficit dessas crianças. Então eu trago para vocês aqui nesse vídeo, e talvez seja esse meu objetivo mesmo, o maior desafio que nós teremos nesse momento e talvez o maior desafio das nossas carreiras, tá? Desculpa pela barulheira, né? Mas infelizmente as pessoas acordam inspiradas no domingo, né? E eu desejo a todos um ótimo domingo. Continuem se cuidando, se vacinem, tá? Não vamos esquecer que esse mês é o mês de setembro, é o mês do Setembro Amarelo, da valorização da vida, como algo muito importante. Nunca se esqueçam que para alguém você é importante, você é essencial. Seja para um filho, seja para um esposo, seja para os seus pais, seja para os seus alunos, mas para alguém você é muito importante. Você é importante, você vale a pena. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Então, procurem saúde mental, procurem paz no coração. Nada na vida é mais importante para que a gente consiga o resto, inclusive acabar com o déficit dos nossos pequenos, do que buscar ter saúde mental. Então, um ótimo domingo, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.